intolerância religiosa. Então acho que primeiro, nesse momento, que a gente tem que lutar é para isso. Aí na próxima eleição a gente pensa nos ideais que a gente de fato acredita. Seus mal diagramados, a eleição de 2022 tem sido bem menos empolgante do que prometia ser. Diferente do pleito que ocorreu há 4 anos, desta vez, os desempenhos dos candidatos pouco mudou nos levantamentos realizados nos últimos meses. Para a imprensa isso é péssimo, não há surpresa, variação, fracasso inesperado, nem outsider chamando a atenção, porque felizmente as pessoas ignoram o limítrofe do Pablo Marçal. Afinal, com Lula, Bolsonaro e Ciro se movimentando sempre dentro da margem de erro e com nenhum deslocamento abrupto, cada pesquisa divulgada gera menos interesse do eleitor, que já dá como certa a vitória do petista ainda no primeiro turno. Fora isso, nenhuma terceira via conseguiu emplacar. E olha que nessa pré-campanha ventilaram inúmeros nomes. A gente esquece, mas já sugeriram as candidaturas de Datena, Luciano Huck, Eduardo Leite, Sérgio Moro, Ulisses Guimarães, Paulo Nunes, Donizete Pantera, Christian Fittipaldi, Gustavo Kirten, Cadu Moliterno, Maurício Manieri, mas só a do Marreco mesmo que beirou os 10%. Até tentam criar uma solidez inexistente na pré-candidatura de Simone Tebet, mas é difícil emplacar alguém que representa a elite agrária do Mato Grosso do Sul como se fosse algo inovador. É a mesma coisa que vender uma penteadeira colonial como um móvel que representa a década de 2020, não vai rolar. Mas esse cenário morno aí pode mudar nos próximos meses por conta de 2 fatores. Uma é a esperada escalada golpista do excrementíssimo, que nesta segunda-feira, 18 de julho, reunirá 40 embaixadores para espalhar mentiras de Zap Zap sobre o processo eleitoral. A intenção desse insano e inédito encontro é mostrar um PowerPoint que pode superar o do Deltan em nível de jumentice para os convidados e provar que as eleições de 2014, 2018 e 2020 foram fraudadas. Além de Jair, estarão presentes os ministros Paulo Sérgio Nogueira, detentor da franja calva, e Ciro Nogueira, que a partir do momento que começou a receber Pix do governo Bolsonaro, deixou de considerar que o Jair era fascista, algo que ele disse em 2018. Os dois provam que parte do Centrão e das Forças Armadas pode sim apoiar o golpismo do presidente, que já havia anunciado na Marcha para Jesus de Fortaleza que não pretende aceitar os resultados das urnas. Goste-se ou não desse momento histórico, é inevitável dizer que o nosso presidente é um vanguardista, o único líder mundial a suspeitar do processo eleitoral que ele mesmo venceu. No fundo, até o Jair sabe que isso não tem cabimento nenhum, mas se a iniciativa servir para agitar a turba contra o processo eleitoral, que ele sabe que vai perder, já está de bom tamanho. Está atingido o objetivo, banaliza-se o golpe e questiona-se as urnas, quebrando assim um consenso nacional que existia até 2018 sobre a idoneidade das eleições. Por outro lado, a entrada de Anitta na campanha de Lula pode ser um fator para desequilibrar ainda mais o gabinete do ódio do Jair. Após Marcelo Arruda ser assassinado pelo carcereiro bolsominion Jorge Guaranho em Foz do Iguaçu, a cantora pop declarou oficialmente o voto em Lula, apesar de argumentar que não é e nem nunca foi petista. Até aí, normal, porque Geraldo Alckmin se encaixa perfeitamente nesse perfil também, e eu já vi muita gente da turminha da fofoca do PT defendê-lo como se fosse um socialista histórico, inclusive petista paulista, o que para mim é ainda mais incompreensível. Mas deixando de lado essas discordâncias pontuais, a verdade é que tanto Anitta quanto Alckmin estão mostrando maturidade num momento decisivo para a nossa nação. Conversei com Lula, inclusive, antes. Falei, olha Lula, eu nunca fui petista, nunca votei em você, porém, nessas eleições, estarei ao seu lado, estarei apoiando, se quiser apoio de mídia social, que eu entendo bastante, TikTok, essas coisas.
Anitta voltou a repetir nos últimos dias que não é petista e que desautoriza o uso da imagem dela nas campanhas do PT, até porque ela disse que se confundiu ao publicar uma imagem em que ela aparece vestida como militante do partido. Eu admito que achei aí o posicionamento dela um pouco confuso e carluxístico, mas ao contrário do que muita gente tem dito, eu discordo que a postura reforce ainda mais o antipetismo. Ao declarar que vota sim no Lula, apesar de talvez até odiar o cara, ela sinaliza para o eleitor indeciso que em 2022 não existe margem para se abster. É uma mensagem clara: para barrar o bolsonarismo, Anitta induz o indeciso a votar em Lula de nariz tapado. Com isso, o PT ganha de presente a possibilidade de ter a bolha dos indecisos furada por meio dessa ponte construída por Anitta, que fala também com o eleitor que, assim como ela, não é petista. Algo que o partido sempre teve dificuldade para conseguir. Houve uma estratégia pensada nesse sentido? Eu desconfio que não, e que seja apenas um posicionamento orgânico da cantora, que agora também aproveita a exposição para gerar polêmica e controvérsias, o que é natural em qualquer assunto relacionado a ela. Não à toa, quando Anitta desautoriza o PT de usar a sua imagem, rapidamente o próprio presidente Bolsonaro tentou surfar na polêmica para lucrar politicamente, mas o resultado não foi bem esse. A mensagem que chega ao internauta é que Anitta manterá o voto apesar de certas discordâncias. Eu queria que fosse diferente, mas não dá pra ser. No próximo ano, a gente luta pelos ideais que a gente acredita. Mas nesse ano eu acho que a luta principal é da gente manter um ambiente seguro para os LGBTQ, para as travestis, trans, para as outras religiões. E com isso, o que acontece? Ela faz com que as redes passem o dia todo comentando o posicionamento da cantora e assim monopoliza o debate nas redes sociais. Tudo bem que, como não sou leitor de Harry Potter, em vários momentos não entendi bem as comparações que ela fez do Jair com o Voldemort e o Lula com o Dumbledore. Eu até bloqueei todos aqueles que reforçaram esse paralelo literário político desde sábado. Me desculpem, mas estava ficando inconveniente, tá ok? Bolsonaro até tenta combater esse apoio buscando uma celebridade que seja tão popular nas redes a ponto de rivalizar com a cantora, mas tá difícil. De acordo com a revista Veja, a melhor ideia que a equipe do presidente conseguiu ter foi tentar a declaração de voto de Roberto Carlos, que eu sinceramente não sei se tem perfil em rede social. Se tiver, é um fracasso. O rei, apesar de ter feito um aceno a Jair em 2018, já desautorizou o uso da música verde e amarelo em uma motociata de Santa Catarina, o que prova que ele não quer estar vinculado com o atual governo. Dizem até que o cantor pediu para que a equipe nem respondesse mais os e-mails do presidente. Pelos eventos recentes, dá para notar que Roberto não está com muita paciência mesmo, chegando a pedir para um mala de um fã calar a da boca, que é a melhor coisa que ele fez desde o lançamento da música O Grude Um do Outro há 22 anos. De lá pra cá, nem o cabelo do cara escapa de críticas severas, que eu pouparei no momento, porque ao menos o Grecinho e a Chapinha não têm afetado o posicionamento político e já tá de bom tamanho isso daí. Sérgio Reis seria uma outra alternativa para cabo eleitoral natural, mas o eleitor médio não saberia responder sem pesquisar antes no Google se esse ex-cantor estaria vivo ou morto. Amado Batista também está cotado para o cargo, mas se ele for mesmo o cantor das empregadas domésticas, como dizem por aí, o voto desse público não é do Jair. E por último, o presidente tenta também o apoio público de Gustavo Lima, que há uns meses tenta desconectar sua imagem do bolsonarismo, principalmente depois dos escândalos dos cachês altíssimos que ele recebe em shows de prefeituras. Mas isso evidencia que culturalmente o que restou para o Jair é o apoio do agro e dos artistas fracassados. E é por isso também que Anitta precisou escolher lado. Ela é a antítese urbana do sertanejo e uma inimiga declarada desse segmento, até por liderar o único movimento musical que rivaliza economicamente com o sertanejo hoje em dia. Um Brasil bolsonarista é um risco para o que ela representa conceitualmente. O apoio ao Lula é, em última instância, um caminho escolhido para continuar a existir, a ser um contraponto
pop ao sertanejo e também preservar os próprios negócios. Ninguém dá ponto sem nó, mas também não é errado optar pela própria sobrevivência. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Sigam a gente lá e quem tiver tempo pode dar uma olhadinha também no nosso curso que está disponível no ICL, Instituto Conhecimento Liberta, e você pode acessar por esse link aqui embaixo, tá certo? Valeu, galera, e para todos aqueles que achavam que o Gustavo Lima seria cabo eleitoral natural do Bolsonaro, talvez isso não role, hein? Não passarão.